Ô Ricardo, vamos lá, vamos começar a analisar o que a gente viu essa noite. Você esteve ontem nas ruas em Brasília, né? Acompanhando tudo que aconteceu aí na capital federal. Você rodou pelas áreas de manifestação. Primeiro, vamos começar relatando, ô Ricardo, para os nossos ouvintes e internautas telespectadores, o que você verificou, o que você viu ontem, as cenas que você viu ontem aí em Brasília? Vamos sim, Rodrigo. Assim, às vezes a gente fala em cenário de guerra e tal, e as pessoas falam, é um exagero, né? Não tem nada a ver com guerra e tal, mas nesse caso específico, realmente, para quem caminhava pelas ruas, parecia um cenário ali de um conflito mesmo, de fato, muito, para onde você olhava tinha coisa pegando fogo, tinha muita fumaça, né? Botijões de gás espalhados pela rua também, porque foram espalhados vários botijões de gás. Para você ter uma ideia, eu trabalhei pela manhã, eu já tinha encerrado o trabalho no meio da tarde, mas quando eu vi a confusão e toda aquela mobilização, era próximo aqui inclusive do local onde fica a sede do jornal, no setor hoteleiro norte. Eu avisei as pessoas que estavam aqui na redação, falei, olha, eu estou voltando, eu vou passar de carro ali nas redondezas para ter uma ideia geral, né? Ver se faz algum vídeo, mostra alguma coisa. Mas quando eu peguei o carro e fui passar por essas regiões, estava praticamente impossível de andar de carro, estava realmente muito perigoso, muita gente passando com pedaço de pau, muita fumaça, estava difícil de ver, né? As pessoas tentando sair às pressas com seus carros da região, porque de fato estavam incendiando carro a esmo, assim, na rua, independentemente da pessoa ter qualquer relação, não havia um foco em um alvo específico, né? Então eu até dei a volta, deixei o carro dentro da garagem que é fechada aqui do prédio onde fica o jornal, porque estava muito perigoso andar de carro, e aí eu fui andando a pé por alguns trechos, né, tentando olhar o cenário, e realmente assim vários ônibus, né, queimados, foram 5 no total, né? Agora de manhã eles soltaram um balanço, 5 ônibus, 8 carros, a depredação de uma delegacia da Polícia Civil, né, a 5ª delegacia na Asa Norte, além das lixeiras, grades, pontos de ônibus, né? Você ia passando pelas ruas e você via pedregulhos por toda parte, vidro quebrado por toda parte, né? E como eu disse, o fogo era colocado nos carros a esmo, né? Inclusive tinha um carro que estava pegando fogo no estacionamento de um hotel. Eu, quando passava, via quando ele estava começando a pegar fogo, e dava para ver que ele tinha uma bandeira do Brasil. Ele provavelmente era até de um apoiador do presidente e acabou sendo incendiado também, né? Então, assim, um cenário realmente de muita tensão, né? Muito calor, porque vários ônibus pegando fogo numa região pequena, assim, num trecho pequeno que estava ali entre o setor hoteleiro norte e o setor hoteleiro sul, a região ali onde estava o hotel do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? A polícia, inclusive, participou, de alguma maneira, a polícia, quando foi acionada, rapidamente conseguiu controlar a situação, mas a polícia estava meio que convivendo com as pessoas que tinham ali colocado fogo e tal, não estava havendo prisões nem nada do tipo, apenas o cerco ali nas redondezas. Aos poucos eles foram escolhendo os pontos de fluxo que eles iam fechar, inclusive a esplanada, para evitar que isso se alastrasse mais, né? Mas repressão efetivamente com prisão não houve, né? Pelo menos até agora não houve, embora seja fácil identificar, porque várias câmeras de segurança, essa região é muito cheia de câmeras, inclusive vários influenciadores, apoiadores do presidente transmitiram em suas redes, né? Há muita gente que fala aí de infiltrados da manifestação, mas há figuras conhecidas que estavam inclusive transmitindo, mostrando aqueles atos, então é fácil identificar que de fato eram pessoas que são aliados do presidente, que estavam lá no QG do Exército e que desceram um trecho que não é muito grande até uma parte aqui perto da rodoviária do plano piloto para poder fazer esses atos, né? Agora, Ricardo, a gente tem aí essas manifestações desde dia 30 de outubro, né? Quando o segundo turno, de fato, deu a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aí há muitas semanas. Para quem achava ou apostava que essas manifestações durariam pouco tempo, né? Nós estamos aí há muitos dias dessas manifestações. E a gente percebe agora que a situação tem ficado cada vez mais perigosa, cada vez mais séria. Esse foi o exemplo de ontem em Brasília, quando 8 carros e 5 ônibus foram queimados e delegacias aí foram atacadas, enfim. Eu queria que você trouxesse na sua análise política, assim, a gente já falou sobre o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, embora ele tenha, quando se manifestado, né, as poucas vezes, pedido para que as pessoas não agissem aí com agressividade, enfim, mas eu queria que você trouxesse na sua análise política, assim, a que ponto, por que nós chegamos a esse ponto,
assim? A que ponto as pessoas chegaram? Por qual motivo? Foi uma falta, talvez, de orientação do próprio presidente ou da direita de uma forma geral? O que aconteceu? De fato, o presidente, ao longo dos últimos anos, alimentou um sentimento de que era vítima de uma perseguição, né? De que todos estavam contra ele, a imprensa, o judiciário, os demais poderes, de que ele não conseguia trabalhar, e isso gera em uma parte... pelo menos uma parte dos seus apoiadores, uma revolta muito grande, né? Agora, é claro que a gente tem que separar o que são manifestações em que as pessoas simplesmente colocam suas insatisfações com o momento político brasileiro atual, né? E podem discordar, inclusive do resultado da eleição. A pessoa pode não gostar, discordar, gritar palavras de ordem e tal. A gente já viu isso ao longo da história. Em 2013 nós tivemos isso, dos atos de vandalismo. Ontem, especificamente, foi um grupo pequeno, não era um grupo muito grande, mas um grupo pequeno que causou, de fato, atos ali que eram atos de terrorismo, porque as pessoas ficaram em pânico. Você imagina, é uma rodoviária grande do plano piloto ali, as pessoas correndo, escondendo dentro do shopping, apavoradas, né? Houve um grupo que entrou dentro de uma churrascaria, obrigou as pessoas a saírem da churrascaria. Você imagina, na sua vida cotidiana, normal, pessoas que não têm nada a ver com isso, que não estão ligadas a nenhum órgão público e que tiveram sua vida colocada em risco, né? Ontem, né? Botar fogo em carro dentro de posto de gasolina, olha que perigo, né? Então, assim, é preciso separar, claro, o que é uma mobilização em que as pessoas estão insatisfeitas com as coisas, do que um grupo, nesse caso, que praticou atos de terror, né? Mas, assim, as coisas vão começando aos poucos, nada começa por acaso, né? A gente já teve uma coisa sendo alimentada ao longo do tempo, né? Os atos de 7 de setembro, aquele 7 de setembro de 2021, por exemplo, né? O presidente insuflando a turma toda, né? E uma certa passividade, assim, porque, veja, os atos aconteceram ontem à noite. O ministro da Justiça falou nas redes sociais, mas estava jantando, não deu coletiva nem nada. O ministro atual, o presidente não falou, o presidente da Câmara não falou, o Procurador-Geral da República, que inclusive foi o autor do pedido da prisão do indígena, porque as pessoas falam, a decisão do Alexandre de Moraes, mas o pedido foi da Procuradoria-Geral da República, também não se manifestou. Quer dizer, foi preciso o futuro governo, que nem assumiu, numa situação meio bizarra, né? O futuro ministro que não é ministro, o futuro diretor da Polícia Federal que não é diretor da Polícia Federal, tem que apresentar o cenário, dizer que vai haver punição, que vão agir duramente, né? Como se a gente tivesse hoje 2 estados, né? Um estado paralelo, quer dizer, não faz muito sentido. Isso tudo alimenta, né? Essa situação, né? E claro, a desinformação, né? Principalmente a desinformação, né? Eu falo... E isso tem circulado, né? Eu sei que muitos apoiadores do presidente não querem acreditar, né? Pessoas que não fariam isso não querem acreditar que foram bolsonaristas que fizeram, né? Mas daí a sair espalhando notícias falsas de que não foram, que eles estavam gritando fora Bolsonaro, né? Tem um vídeo editado aí que eles colocam gritando fora Bolsonaro. Eu digo para vocês, porque estive nas ruas, andei próximo deles, que eram todos bolsonaristas, né? Pelo menos, assim, grande parte das pessoas que estavam ali envolvidas no fato, eram de fato pessoas que estavam lá no QG do Exército, muitos com camisa e tal. Então, assim, o primeiro a gente tem que reconhecer a realidade, né? A verdade, acreditar na realidade, na verdade e na informação correta, para daí você poder discutir as situações do Brasil. Agora, só um parêntese nessa história toda para dizer o seguinte: muito provavelmente os atos de ontem, e aí essa argumentação de que foram infiltrados e tal, é uma tentativa de driblar essa repercussão. Muito provavelmente os atos de ontem vão fazer a repressão a essas manifestações e, sobretudo, aos agentes políticos que incentivam essas manifestações aumentar muito, né? Vai haver mais pressão por prisões, por cassações. O presidente Jair Bolsonaro ficou numa situação pior do que estava antes, se ele não se manifestar hoje, principalmente, porque quando deixar o cargo vai deixar de ter foro privilegiado. Então, eu acho que provavelmente a gente vai ter uma mudança muito grande de cenário a partir do que aconteceu ontem, porque isso aconteceu aqui às vistas de todas as autoridades brasileiras, né, na capital do país, na região bem central ali aqui do plano piloto. Embora tenha ontem feito um vídeo pedindo que as pessoas não se manifestassem daquela maneira violenta e selvagem, esse indígena preso na noite dessa segunda-feira em Brasília, José Acácio Sereré Chavante, de 42 anos, convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos, segundo o Supremo Tribunal Federal.
É uma informação que a gente tem aqui também, que é preciso que seja divulgada. Bom, ô Ricardo, por fim, nosso tempo aqui está mais que esgotado, mas acho que é válido a gente discutir essa situação ainda. Evidentemente que esses fatos de ontem que você presenciou e que está contando, até a despeito do que alguns ouvintes estão dizendo aqui, você viu, você foi lá para o meio da manifestação para poder trazer esse relato para nós, não é um relato de quem viu de longe, é um relato de quem foi lá, que estava no meio da confusão lá, no meio do sururu que se formou. Ricardo, que tipo de preocupação que essas cenas de ontem geram para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro? Não, eu acho que é um grande recado de que é preciso que a polícia haja com um pouco mais de inteligência, né? Porque, de fato, as polícias do Distrito Federal, quando agiram, rapidamente cercaram os pontos, né? Mas o terror já estava colocado e pegou todo mundo de surpresa, né? Então, ou seja, não havia ali informações suficientes bem colhidas para que pudesse se evitar, num dia em que já era esperado algum tipo de manifestação, porque o dia da diplomação era uma aposta. Eu acho que para o dia específico da posse presidencial já há uma preocupação mais colocada, né? E como a gente vai ter grupos muito grandes de apoiadores do presidente eleito, né? Provavelmente por conta dos shows e tal, estão esperando aí 300 mil pessoas. Acho mais difícil que esses grupos bolsonaristas cheguem pelo menos até o lugar onde acontece a posse, ali na esplanada dos ministérios. Mas que podem haver atos isolados, como houve, né? Incêndio a ônibus, coisas assim, de grupos menores, de fato pode haver. Agora, nós temos um tempo, né, de hoje até a posse, para que sejam identificados os responsáveis, presos e punidos. Como eu disse, tem câmera por todos os lados, vários influenciadores ligados ao presidente filmaram, participando, né, andando junto aos manifestantes e tal. Então não é difícil que se identifiquem os responsáveis, pelo menos os líderes, que sejam presos, punidos, porque se eles forem presos antes da posse, isso, claro, desestimula outras pessoas a fazerem o mesmo na posse presidencial. Muito bem, Ricardo Corrêa trazendo então a análise sobre o dia de ontem em Brasília. Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Um abraço, Thalita, Rodrigo e a todos os ouvintes. Para você também, Ricardo.